Fala pessoal, hoje em dia podemos afirmar que ser gay é algo bastante naturalizado. Trata-se de uma característica como ser canhoto, por exemplo. Ainda que haja muitas dificuldades aqui e ali para este grupo, fato é que as coisas mudaram muito e a maioria dos LGBTs pode ter acesso a uma vida bastante tranquila. Mas você sabia que nem sempre foi assim? Neste podcast, eu gostaria de apresentar a vocês como era ser homoafetivo no passado, para que vocês entendam o mundo que deixamos para trás e vejam a que ponto chegamos hoje. Eu creio que este programa é fundamental para todos os LGBTs que acham que a vida que eles têm hoje é natural. Não é. E foi preciso muita luta para chegarmos até aqui. Se vocês se interessaram pela proposta e querem saber mais sobre a discussão, se inscrevam no canal, ativem o sininho, deem um like e vem comigo. E se quiserem ouvir este podcast em uma plataforma de áudio, o link está na descrição. Antes de começarmos, deixa eu falar rapidamente sobre uma coisa com vocês. Se vocês gostam de história e da comunidade LGBT, eu os convido a ler o livro que escrevi e cujo título é Invenções e Descobertas que Mudaram a Vida dos LGBT+, e de como a sociedade os via. Nele, trago uma série de curiosidades históricas que foram permitindo a integração social dos LGBTs a partir da ciência e da tecnologia. Estou deixando o link na descrição. Isso posto, vamos ao programa. Para entendermos como era pertencer às minorias afetivo-sexuais e de gênero no passado, primeiramente precisamos compreender o que estou chamando de passado. Essa palavra é muito elástica e podemos voltar até os Neandertais. E também cada sociedade da Terra tem um passado que lhe é próprio. Então assim, meu foco aqui são as sociedades ocidentais, mais ou menos a partir do século XVIII, até um período que vai do início da aprovação do casamento homoafetivo na Holanda em 2001. Isso porque este bloco civilizacional, por mais que seja muito diferente, possui uma cultura política e religiosa bastante semelhante. Feito esta baliza, vamos nessa. Quando estudamos sobre a comunidade LGBT no passado, antes é preciso entendermos os contextos macrosociais no qual ela estava inserida. E antigamente havia forte censura por parte do Estado. Os reis e a igreja faziam tecido social. Logo, criticar o poder político e religioso era repressão na certa. E o passado do Ocidente era fortemente moldado pelo que chamamos de moral pública. Em outras palavras, certos assuntos nunca eram discutidos de forma pública e aberta. E como vocês podem imaginar, praticamente não havia debate sobre a homossexualidade, além de acusações de que os outros eram sodomitas ou pervertidos. Mas naqueles tempos, a coisa não era só homofobia. Mesmo falar de sexualidade hétero era tabu. E aí a gente entra na parte conceitual da coisa. Na prática, isso significa que não só a sociedade era bastante ignorante sobre a existência dos LGBTs, como a própria comunidade era ignorante sobre si mesma. No documentário que estou deixando nas referências, na Inglaterra da década de 30, sequer havia um termo para definir o que essas pessoas eram. Nos bares gays, os chamados molly houses, as pessoas se chamavam de sisters, ou seja, irmãs. Naqueles tempos, havia muita indefinição sobre se quem penetrava também era gay, tanto quanto quem era penetrado. Aliás, mal havia um conceito fechado sobre sodomia. Não se sabia se isso era necessariamente sexo anal ou se era todo e qualquer sexo entre homens, na medida em que isso nem sempre envolve penetração. Também não havia clareza sobre a diferença entre gay e pessoas trans. Transgêneros eram vistos como gays exagerados ou um tipo de gay. Inclusive, essa diferenciação entre gays e trans é bem recente na consciência LGBT. No passado, categorias como gênero e orientação sexual ainda não estavam muito nítidas. Não binário, queer, transformista, travesti lésbica, nada disso existia. Era tudo enquadrado na categoria viado e sapatão. O garoto era meio esquisitinho, simplesmente viado e fim de papo. As lésbicas, então, eram um mistério à parte. Isso porque havia acadêmicos descrevendo que a mulher sequer tinha prazer sexual. Como então duas mulheres podiam fazer sexo?
Impossível. Se hoje em dia a gente ainda está descobrindo um monte de coisas sobre a sexualidade humana, antigamente ninguém sabia muita coisa sobre nada. Não havia um tratamento sério do assunto, nem pela imprensa e nem pelas universidades. Feito esses apontamentos sobre o plano das ideias, agora entremos na questão social. Mas antes, não esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e ativar o sininho. Uma das questões que mais marcam a vida dos LGBTs do passado se refere à sua trajetória de vida. Se hoje em dia as pessoas têm liberdade de escolher se vão casar ou com quem vão se casar, e é comum vermos homens e mulheres heterossexuais na faixa dos 30 anos ainda solteiros, no passado o casamento era obrigatório e ele vinha cedo. Ele era um rito de passagem que marcava a linha do tempo da vida das pessoas. Indivíduos que passavam dos 26 anos sem se casar eram vistos como pessoas amarguradas, solteirões ou promíscuos. Tanto é que quando a pessoa se casava, dizia-se que ela estava com a vida feita. Mas como esse contexto social se refletia na vida dos LGBTs? De muitas maneiras cruéis. Em primeiro lugar, muitos deles eram obrigados a se casarem com parceiros do sexo oposto. E viviam casamentos de fachada, tendo que passar por situações extremamente humilhantes e desagradáveis para seu corpo e sua mente, só para manter as aparências. Mas aqueles que resistiam a isso não tinham uma vida melhor, pelo contrário. Os LGBTs que não se casavam ficavam solteiros para o resto da vida, e eram vistos como promíscuos ou fracassados, ou como sodomitas mesmo. Isso significa que eles tinham dificuldade até de arrumar emprego, pois ser casado era um sinal de respeitabilidade. A maioria dos homossexuais hoje em dia não faz ideia do que significa você ir a uma entrevista de emprego e o entrevistador te abordar sobre esposa e filhos como sinônimo de confiança para o cargo. Tanto é que as propostas de emprego muitas vezes colocavam que procuravam pessoas de bons costumes. Esta expressão era um subtexto para excluir os homossexuais sem claramente dizê-lo, porque o assunto sequer era mencionado. Mas a coisa não para por aqui. No passado, vivíamos em um mundo rural e sem muitos prédios. Sabem o que isso significa? Que os vizinhos vigiavam a vida uns dos outros. Nesse contexto, levar alguém para sua casa para transar significava que no dia seguinte a cidade inteira já estava sabendo, porque sempre tinha uma vizinha velha católica fofoqueira observando sua vida. Isso impactava a imagem que as pessoas tinham de você. No caso, muita gente parava de falar contigo para não se queimar. Sim, naqueles tempos ninguém queria ser amigo do viado e da sapatão da cidade. Era algo que queimava o filme das famílias. Se hoje em dia ter amigos LGBTs é ok para héteros, ou às vezes até cool, no passado, se você andava com bicha, ou você também era bicha ou era puta. Aliás, homens e mulheres nem sequer conviviam nos mesmos espaços. Então, todo gay sempre estava sujeito a viver em ambientes machistas e homofóbicos. E neste contexto, ainda havia o risco de sua integridade física. Isso porque linchamentos eram comuns. Naqueles tempos, havia uma rígida norma de papéis de gênero. Homens muito afeminados ou mulheres muito masculinizadas eram agredidos nas ruas com bastante frequência. Bem, vamos combinar que hoje isso ainda acontece, mas no passado era bem pior. LGBTs se concentravam em espaços exíguos nas grandes cidades, onde eles eram tolerados. E espaços esses quase sempre sombrios. E aqui vale uma curiosidade. As cidades grandes sempre tiveram forte concentração de gays e lésbicas, justamente porque elas permitiam o anonimato necessário à sua sobrevivência. Então, até aqui, vimos que havia dificuldade de se arrumar emprego e um constante medo sobre a sua segurança física. E aí a gente entra no espaço familiar. Bem, era comum que pais levassem seus filhos homens para transarem com prostitutas para afastar o fantasma da homossexualidade. No caso das meninas, logo lhes arranjavam um casamento. Mas quando a família descobria, agressões físicas e expulsões de casa eram muito comuns. E muitos pais, de fato, deserdavam os filhos ao descobrir sobre sua sexualidade. Inclusive, o Brasil proibiu este tipo de coisa muito em função desses casos.
Para todo adolescente LGBT do passado, ser expulso de casa e ter que viver nas ruas era um medo real. Aliás, isso acontece até hoje com pessoas trans em muitas partes do país. Tinha também a opção de ser mandado à força para o convento ou o seminário. Naqueles tempos, o assunto era tão tabu que quando o homossexual era assassinado, a família sequer buscava investigar o crime. Isso porque todo mundo ia ficar sabendo que eles tinham um membro homossexual. Isso era tão vergonhoso naquela época que eles simplesmente aceitavam o assassinato ou às vezes até agradeciam aos assassinos. Nesse contexto, a ideia de você levar um namorado ou uma namorada para casa, apresentar a seus pais e ser tratado como uma família era algo simplesmente impossível. As pessoas, quando faziam, levavam amigos, entre aspas. Naqueles tempos, o único horizonte que gays e lésbicas tinham na vida não era viver, mas sobreviver física, financeira, emocional e principalmente mentalmente. Não havia representações positivas sobre LGBTs na sociedade. Só o que havia era estereótipos na televisão ou nos xingamentos. Você não conseguia entender o que você era e nem se abrir com ninguém. Todo esse mundo começou a mudar um pouquinho a partir de um elemento que os homossexuais mais novos não fazem ideia. Trata-se do papel da internet. Hoje em dia, para encontrar um gay perto de você simplesmente pega o celular e pumba! Consegue alguém para sexo ou amizade. Antigamente não havia esse luxo. As pessoas não falavam sobre isso, não se assumiam e era extremamente difícil você encontrar seus iguais. Você simplesmente tinha que sair na rua e ir farejando. Você só tinha mesmo as boates que ficavam nas cidades e em lugares afastados dessas cidades. Para chegar até elas, você tinha que se deslocar por longas distâncias. Lá em casa, você sempre dizia que ia dormir na casa de um amigo e voltaria no dia seguinte. E sua família até sabia, mas fingia que não. E talvez você não saiba, mas é por essa razão geográfica e social que as boates gays firmaram uma tradição de só acabar com o dia amanhecendo, para que os LGBTs pudessem voltar para casa tranquilos. Então, você cruzar esse mar de dor e sofrimento e ainda manter sua dignidade não era uma tarefa fácil. Era uma vida cruel e extremamente solitária. Eu nem citei aqui os países onde a homossexualidade é crime. Neste caso, vizinhos e policiais podem te chantagear para não denunciarem ou prenderem você. E você fica refém financeiramente de gente que quer seu mal. Eu quis fazer este podcast para que vocês, LGBTs mais novos, agradeçam todos os dias por viverem nos dias de hoje e em um mundo muito diferente do passado, onde há informação circulando, representatividade, direitos iguais e certa liberdade. E nunca se esqueçam do seu passado e daqueles que lhes precederam, pois o futuro nunca é garantido. O preço da liberdade é a eterna vigilância. E se ficaram curiosos, deem uma olhada no livro cujo link estou deixando na descrição. Mas e vocês, têm algum relato sobre a vida LGBT do passado que gostariam de deixar aí embaixo? Este foi um programa do canal Ágora Gay, um espaço para conversarmos sobre filosofia, religião, política e cultura do seu ponto de vista gay. Eu sou Felipe Dias. Lembro que este podcast é um recorte de um tema complexo. Mesmo que você não concorde com tudo, meu objetivo é iniciar um diálogo para ele ser aprofundado por outros pontos de vista. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa discussão, sugestões e críticas construtivas. Também os convido a ver os vídeos mais antigos do canal e a seguir a gente nas redes sociais cujos links estão na descrição. Lembrando que o Ágora Gay é um espaço dedicado à conversa e aos argumentos e não às ofensas. Até a próxima, pessoal! Valeu!